Bíblia, já vai se preparando, no nome de Jesus. Ali no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, um texto muito conhecido, que nós vamos meditar um pouco sobre ele hoje. Diz assim a palavra de Deus: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Amém. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Essa palavra de Jesus é uma palavra muito interessante, porque nós vemos na pessoa de Jesus algo muito forte para a nossa vida. Nós vemos na pessoa de Jesus aonde nós podemos encontrar descanso. Nós vemos na pessoa de Jesus algo que poderemos encontrar um alívio para a nossa vida. E é interessante que não existe outro meio, irmão. Você quer ter paz, você quer ter descanso, você quer aliviar a carga que está sobre a sua vida? Vá a Jesus. Não tem outro lugar, não tem outro meio. E é interessante que esse texto nos traz uma paz muito grande quando confiamos nessa palavra. Você confia na palavra de Jesus? Se sim, dá um glória a Deus aí. Então, eu quero crer que você vê na pessoa de Jesus confiança. Você vê na pessoa de Jesus paz. Você vê na pessoa de Jesus aonde você vai deixar as suas cargas e aonde vai trazer o que? Alívio para a sua vida. E aqui é palavra do próprio Jesus. Amém? E é interessante isso, porque muitas das vezes na nossa vida queremos trazer para nós a responsabilidade da paz, queremos trazer para nós a responsabilidade de tirar toda a carga da nossa vida de peso, queremos trazer para nós a responsabilidade de termos paz. Mas isso não é para nós, porque essa responsabilidade é de quem? De Jesus. E quando nós entendemos isso, meus irmãos, a nossa vida começa a mudar. Por quê? Nós vemos na pessoa de Jesus sobre esse tema que nós vamos ver aqui hoje. Jesus, nosso porto seguro. O que você entende como porto seguro? Você entende que existe um lugar, ou alguma coisa, ou alguém, que quando você está perto, ou quando você está no lugar, ou quando você tem determinada coisa, você se sente seguro. Amém? Esses tempos atrás, eu e mais alguns amigos aqui da igreja, fomos assistir um filme. Né, André, Juninho? Fomos assistir um filme. O filme não é muito atrativo para você que tem medo de terror. É aquele do It, a coisa. E tem duas pessoas muito queridas minhas que eles têm um certo medo desse tipo de filme. E eu lembro da fala de um deles, numa outra oportunidade, que quando nós estávamos assistindo o primeiro, ele falou assim: não, eu estou do lado do pastor, está tudo tranquilo.
cena de susto. O rapaz saltou 2 metros de altura. Mais um pouquinho, o João caía no meu colo. O outro, eu falei, não, esse cara, ponta firme, né, mano? Não tem medo. Na hora que chegou lá na sala, falou assim, meu Deus, como eu me arrependi de vir aqui. O filme começou e toda hora eu escutava assim, ah, meu Deus, meu Deus. E a pessoa se retorcia, dobrava a perna e virava para lá, baixava a cabeça. E eu e o Brunão, parecia 2 estátuas lá. Nem se mexia. Mas é interessante isso. Você já viu que quando você está perto de algumas pessoas, ou você tem uma determinada coisa, você se sente seguro? Eu lembro uma vez que quando eu tinha lá para os meus 12, 13 anos, eu quase morri afogado. Eu achava que eu sabia nadar. Eu achava que eu era o Michael Phelps. E aí fui atravessar um lago. Na hora que eu pensei que eu já tinha atravessado o lago, eu parei de nadar. Só que eu não encontrei o chão, Edson. O desespero começou a tomar conta de mim, irmão. Eu não lembrava nem o que eu sabia nadar mais. Comecei a afogar. Comecei a afundar, tomar água pra caramba. E de repente um irmão pulou lá para me salvar. Meu querido, na hora que eu senti o irmão, quase que eu matei ele junto comigo. Porque eu agarrei nele. Falei, daqui eu não solto nunca mais. E quase que deu problema mesmo. Quase que foi os 2, né? Mas é interessante porque na hora que eu senti o contato dele, eu senti uma segurança tão grande que eu agarrei nele e eu falei, não solto mais. A nossa vida acontece algo muito parecido. Muitas pessoas têm a sua segurança nos bens materiais. Muitas pessoas têm a sua segurança numa casa. Muitas pessoas têm a sua segurança em determinadas coisas. Mas quando nós levamos isso para o reino de Deus, quando nós levamos isso para a obra de Deus, devemos entender que a nossa segurança, a minha segurança, a sua segurança tem que ser Jesus Cristo. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Cabe a mim e a você ir a Jesus. Cabe a mim e a você tomar a atitude e entender que a nossa vida sem Jesus, meu irmão, não é nada. Ontem aqui o nosso queridíssimo William teve a oportunidade de ministrar a palavra de Deus, e uma palavra poderosa, falando sobre as pessoas que têm sede do reino de Deus e as pessoas que têm a água que pode matar essa sede. Jesus, meus irmãos, é a nossa água viva. E quando nós tomamos dessa água, a palavra de Deus nos diz que nunca mais teríamos sede. Só que é interessante, isso faz parte do processo. E quando nós falamos de confiança, porto seguro, o nosso porto seguro, meus irmãos, é Jesus Cristo. E não tem outro, não tem outra coisa, não tem outra pessoa. É igual quando um filho sente medo, para onde ele vai falar? Para os pais. Essa manhã, o Isaac, figurinha, olha lá, está até olhando para mim. Ele chegou às 7 horas da manhã, acordou a Camila, porque ele vai do lado da Camila, e falou assim, mãe, ele já começa o dia dando uma lista. Eu quero decolate, desenho, coberta, e que você cuida de mim.
Aí a Camila falou assim, mas por que cuida de mim? Porque eu sonhei com alienígena. Esse menino é uma figuraça. Mas é assim. E meus queridos, nós somos filhos de quem? De Deus. Sabe os nossos medos? As nossas dificuldades? As nossas tribulações? Nós devemos levar ao Senhor. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. E você quer ver um tempo onde as pessoas têm vivido cansadas e sobrecarregadas? É agora. Mas devemos ir a Jesus. Porque quando nós vamos a Jesus, Ele fala assim, e eu darei descanso a vocês. Jesus é o nosso porto seguro. Jesus é a nossa fortaleza. Jesus é aonde encontramos paz. Obrigado, varão. José Machado, Deus abençoe seu filho. É Jesus que traz paz para a nossa vida. É Jesus que nos traz um alívio das nossas dificuldades, das nossas tribulações. Olha que interessante o que a palavra de Deus diz. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Provérbios capítulo 3, do 5 ao 6. Olha que maravilhoso, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Você quer ver uma coisa muito difícil nos dias de hoje para muito cristão? É confiar nele mesmo. Confiar que ele pode solucionar o problema. Confiar que ele pode sair dessa situação. Confiar que com o jeitinho dele, ele vai resolver todas as coisas. A palavra de Deus está nos dizendo para confiar no Senhor e não no nosso próprio entendimento. A palavra de Deus tem outro texto que diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Romanos 12, 12. Olha que interessante, e parece um negócio meio estranho. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação. Quem passa tribulação, meu irmão, somente a pessoa sabe o que ela está passando. E eu sei que muitas das vezes é difícil você ter paciência na tribulação. Eu sei que muitas das vezes é difícil você encontrar um meio de ter paz no meio da tribulação, no meio da adversidade. Porque somente você sabe o que acontece dentro de você quando a notícia ruim chega. Quando a notícia triste chega à sua porta. Quando acontece algo que você não espera. Mas a palavra de Deus fala que nós devemos confiar plenamente no Senhor. Quando nós temos o Senhor como porto seguro da nossa vida, meu irmão, independente do problema, independente da situação, nós temos o Senhor Jesus Cristo como porto seguro da nossa vida. E no nome de Jesus, o problema, a dificuldade, o milagre vai acontecer. Mas pastor, já faz tanto tempo. Aí, meu irmão, já entra uma outra coisa, que é o tempo de Deus. Mas nós temos que ter o Senhor como porto seguro da nossa vida. Para você entender um pouco mais sobre ter o Senhor como porto seguro, nós vamos agora num texto
que vai falar muito sobre quando nós temos o Senhor como porto seguro da nossa vida. Abre ali no Evangelho de João, capítulo 11, vai contar a história de um homem muito conhecido, de uma família muito conhecida. Nós não vamos ler toda a história, porque é uma história longa, mas nós vamos refletir sobre alguns pontos que essa história nos traz de luz, para que quando eu e você, nós temos o Senhor como porto seguro da nossa vida. Amém? Aí no Evangelho de João, capítulo 11, vai contar a história de Lázaro. Quem já escutou sobre Lázaro? Lázaro, vem para fora. Amém? Então Lázaro é um acontecimento muito importante no ministério de Jesus. Foi algo que aconteceu que foi de suma importância no ministério de Jesus, quando ele estava aqui na terra. Olha que interessante, começa dizendo assim, capítulo 11, João, capítulo 11, versículo 1 em diante. Estava enfermo certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão agora estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com os cabelos. Mandaram as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem tu amas está enfermo. Quando Jesus ouviu isso, disse: esta enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. Amém? Então nós já começamos a entender que o Senhor Jesus, ele tinha um relacionamento íntimo com essa família. Porque esse último texto que nós lemos diz que Jesus amava Marta, a sua irmã e Lázaro. E é interessante que esse relacionamento traz algo muito poderoso para essa família. Porque eles tinham um relacionamento íntimo com Jesus, com o Messias. Mas olha que interessante, para nós termos o Senhor como porto seguro da nossa vida, nós devemos nos atentar para algumas coisas que ficam meio implícitas no texto. Olha o versículo 2. Esta Maria, cujo irmão agora está doente, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com os cabelos. Lembram daquela parte onde ela está ali aos pés de Jesus? Pega ali o bálsamo, unge ali os pés de Jesus e chega e começa a enxugar os pés de Jesus com seus próprios cabelos. Sabe uma coisa que nós podemos entender aqui nesse versículo? Para termos o Senhor como porto seguro da nossa vida? A primeira coisa é fazer as coisas para o Senhor. Mas pastor, eu venho à igreja. Mas pastor, eu oro. Eu não estou falando sobre vir à igreja e sobre orar. Eu estou falando de fazer as coisas para o Senhor. Eu estou falando de trabalhar em prol do reino de Deus. Eu estou falando de fazer qualquer coisa que seja que você possa fazer para o Senhor. Abrir a sua boca e falar que Jesus ama uma pessoa, você já está fazendo algo para o Senhor. Quantas pessoas você conhece que não são cristãs? Quantas pessoas que rodeiam o seu dia que não conhecem a Jesus Cristo como você conhece?
Quantas pessoas que estão ali no seu ambiente todos os dias, que você sabe que precisa de Jesus? Creio eu que são muitas pessoas. E meus irmãos, por que não fazemos nada para mudar essa situação? Por que ao invés de falarmos, ficamos omissos? Por que ao invés de abrirmos a nossa boca e falar das boas novas e fazer coisas para o Senhor, decidimos ficar quietos? E aí seguimos aquele ditado popular que diz assim: ema, 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 cada um com os seus problemas. Meus irmãos, não é para ser assim. Não é para ser desse jeito. Você quer ter o Senhor como um porto seguro na sua vida? Faça as coisas para o Senhor. Levante-se, dedique o seu tempo ao Senhor, dedique a sua oração a Deus, fale do amor de Jesus Cristo para a pessoa que está do teu lado. Faça as coisas para o Senhor. Eu lembro que quando nós éramos de uma outra igreja, e aí o pastor da igreja falava assim: irmãos, eu preciso de pessoas para ajudarem a pintar a igreja. Alguns aqui vão lembrar dessas situações. Um monte levantava a mão. Não é não, José? Aí quando nós chegava lá, só estava eu e o José. Irmãos, por várias vezes isso aconteceu. Por várias. Meus irmãos, devemos entender que a obra de Deus não é só vir à igreja. Devemos entender que a obra do Senhor não é somente vir à igreja, escutar a palavra e ir embora. A obra de Deus, ela não é somente feita aqui dentro da igreja. A obra de Deus, ela é feita daquela porta para fora. É onde você está, é onde a sua família está, é onde no seu trabalho tem aquela pessoa que te... Sangue de Jesus tem poder na sua vida. Mas não vai orar igual João, tá? Senhor, vamos mandar fogo para consumir toda essa cidade. Não. Ore por essa pessoa, interceda por ela no nome de Jesus. Você quer ter o Senhor como porto seguro da sua vida? Faça as coisas para o Senhor. Porque quando nós começamos a ter o hábito de fazer as coisas para o Senhor, começamos a declarar com as nossas ações, com as nossas atitudes, que Ele é o nosso porto seguro, e não as coisas. Mas também, meu irmão, não vai fazer as coisas querendo trocar com o Senhor uma barganha. Ah, eu faço tal coisa, você me dá tal coisa. Isso com Jesus não cola, tá? Isso com Jesus não tem liga, não junta. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela tem um texto muito interessante que diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24. Olha que interessante. Tudo que nós fazemos, faça de todo o seu coração. E quando nós fazemos de todo o nosso coração, não é para os homens que devemos fazer, e sim para Deus, para o Senhor. Meus irmãos, não é os homens que têm que te dar reconhecimento. É o Senhor, o seu Deus, que tem que te reconhecer. E o problema é que nos dias de hoje, as pessoas fazem as coisas para o Senhor querendo reconhecimento humano, querendo tapinha nas costas, querendo massagear o seu ego.
Meu irmão, para com isso. A glória é de Deus, não sua. E o Senhor não troca a glória dele com ninguém. Com ninguém. Quando nós fazemos as coisas, devemos fazer de todo o nosso coração. Fazer as coisas para o Senhor, meu irmão, também não é de qualquer jeito. Elião veio aqui na igreja, estava sozinho, né? Pintou os bancos, as gradinhas. Você veio aqui e fez de qualquer jeito? Ah, é para a igreja mesmo? Fazer. Eu tenho certeza que não. Irmãos, fazer as coisas para o Senhor não é de qualquer jeito. Não é assim, vamos lá, né? Não tem ninguém para fazer mesmo? Vamos fazer. Por exemplo, o Edson aqui. Grande valão, esse cara é fera. Você vem dar aula aqui na escola dominical de qualquer jeito? Deu a louca na cabeça, eu vou lá dar aula hoje mesmo, não tem ninguém para fazer. E eu tenho certeza que ele vem para fazer o seu melhor. E independente se tem 2, se tem 3 pessoas, que é o que está acontecendo, ele faz como se fosse para 50. E faz o seu melhor para o Senhor. Irmãos, nós devemos fazer para o Senhor e não para os homens. Quem vai nos abençoar, quem vai nos dar a herança, como o texto está falando aqui, a recompensa da herança, é Deus e não os homens. Se você quer que o Senhor seja o seu porto seguro, você tem que fazer as coisas para o Senhor. Essa mulher aqui no texto, ela já tinha ungido os pés de Jesus. Ela fez algo para o Senhor. Ela estava fazendo algo ali maravilhoso. Tanto que naquele determinado momento, quando os outros discípulos tentaram falar alguma coisa contra ela, Jesus falou: aqui não, dela não. Ela estava fazendo para o Senhor, ela estava fazendo o seu melhor para o Senhor. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela nos motiva a trabalhar para o Senhor. Olha que interessante agora, vai ali no versículo 4, que nós lemos ali, do capítulo 11, diz assim: quando Jesus ouviu isso, disse: esta enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. A notícia ruim chega até Jesus. Lázaro, aquele a quem Jesus amava, estava enfermo. E Jesus fala algo muito poderoso: essa enfermidade não é para a morte. Olha que interessante. Mas é para a glória de Deus. Meus irmãos, quando nós temos o Senhor como porto seguro da nossa vida, devemos entender que muitas coisas que acontecem na minha vida e na sua vida é para a glória de Deus. E até as notícias ruins. Olha que interessante. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Evangelho de João 9:3. Os discípulos e Jesus estão passando por um determinado lugar, e aí eles veem ali um cego de nascença. E aí os discípulos na época era ligada a questão de enfermidade com o pecado. E aí os discípulos falam assim para Jesus: Jesus, quem pecou, ele ou os pais? E Jesus fala assim: nenhum deles. Ele está desse jeito porque a glória de Deus vai se manifestar na vida dele, para que as obras de Deus se manifestem na vida dele. Meus irmãos, quando nós temos o Senhor como porto seguro da nossa vida, e quando a notícia ruim chega à nossa vida,
Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é a coisa mais prazerosa do mundo. Mas confie no Senhor, porque a glória de Deus vai se manifestar na sua vida. O milagre vai chegar na sua vida. Você vai ver essa situação se reverter no nome de Jesus. E o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. A obra de Deus vai ser manifesta em você. E a glória de Deus vai aparecer no nome de Jesus. Tudo isso que está acontecendo, eu sei que muitas vezes dá um desespero e você não entende por que está acontecendo isso com você. E o primeiro pensamento que vem é: por que comigo? Ou eu estou mentindo? Por que comigo? Meu irmão, é com você, porque Deus vai manifestar a glória dele na sua vida. Porque, meus irmãos, quando nós temos o Senhor como porto seguro da nossa vida, a glória de Deus se manifesta em nós. E o milagre de Deus acontece no nome de Jesus. Amém? Jesus diz isso. Os discípulos, por sua vez, começam a questionar Jesus. Aí vamos lá para o versículo 11. Diz assim: disse isso e continuou: nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Responderam os discípulos: Senhor, se dorme, melhorará. Jesus estava falando da sua morte, mas os discípulos pensavam que ele se referia ao repouso de sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro está morto. E me alegro por vossa causa de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos até ele. Os discípulos começam ali a conversar com Jesus, e Jesus fala assim: não, ele está dormindo, convém que eu vou lá despertá-lo. Os discípulos, por sua vez, não entenderam o que Jesus estava querendo dizer. Talvez por uma falta de entendimento do momento, porque muitos milagres os discípulos já tinham visto Jesus fazer. Mas nessa falta de entendimento dos discípulos, eu fico imaginando a pessoa de Jesus, na hora que Jesus fala assim: ele está dormindo, mas convém que a gente vai lá, eu vou despertá-lo. Mas Jesus, se ele está dormindo, ele vai melhorar. Aí eu fico pensando: Jesus, meu Deus, acho que não entenderam é nada. Meu Deus do céu, o discípulo que eu escolhi. Abençoados, ele está morto. Mas eu fico feliz que vocês não estão lá, porque vocês vão ver o milagre acontecer. Sabe o que é interessante desses versículos? E que nós podemos extrair para a nossa vida? Muitas vezes, o trabalhar de Deus, nós não vamos entender. Como que você entende, meu irmão, o trabalhar de Deus para uma pessoa que recebe uma notícia de um câncer? Não dá para entender, humanamente falando. Mas aquele que tem o Senhor como porto seguro na sua vida, a glória de Deus vai se manifestar sobre a sua vida. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Quando nós temos o Senhor como porto seguro da nossa vida, a glória de Deus se manifesta sobre nós. Talvez você não está entendendo, e muitas das vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus, porque somos humanos, somos limitados e não conseguimos compreender com a nossa mente humana o trabalhar de Deus. Os discípulos não estavam entendendo, e Jesus teve que colocar um basta: ele está morto. Meus queridos, a palavra de Deus disse assim:
Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Você não vai entender, mas tenha ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. Por amor à sua vida, por amor a você, por amor à sua família, por amor a você, no nome de Jesus. Tenha ânimo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Sabe isso que você não está entendendo? Sabe essa situação toda que você não está entendendo na sua vida? Eu te pergunto, quem vai te separar do amor de Cristo? Será toda essa situação? Sabe o que o texto ele continua dizendo? Nada pode nos separar do amor de Cristo. Só que devemos ter o Senhor como porto seguro da nossa vida. Você pode até não entender, você pode até não compreender o que aconteceu, o que falaram, o que veio na sua família, a tribulação, a angústia, o perigo, mas nada pode te separar do amor de Deus. Você tem que confiar no Senhor. Os discípulos ali não compreenderam, porque o trabalhar do Senhor, humanamente falando, é difícil de entender. Mas ali continua o texto. Olha que interessante que a palavra de Deus fala. Versículo 'Não se esqueçam disso, amados, para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia.' Sabe por que eu li esse texto? Porque não é no seu tempo que acontecem as coisas. Não é do jeito que você quer. É no tempo de Deus. Olha que interessante. Lá no versículo 21, diz assim: disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Meu irmão, tudo tem o tempo do Senhor. Para tudo tem o tempo do Senhor. E o nosso tempo, eu sei que às vezes dá aquela aflição, né? De você querer resolver a situação, de você querer passar por aquele momento ruim, mas tudo tem o tempo de Deus. Mas eu garanto para você que o tempo de Deus é o melhor para nossas vidas. Sabe aquilo que você quer que passe para ontem? Talvez Deus está te ensinando alguma coisa. Deus querendo te mostrar algo. Deus te provando em algo. Meu querido, aguarde o tempo de Deus na sua vida. A palavra de Deus lá em Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas na nossa vida. Talvez você está chorando hoje, mas amanhã você vai sorrir no nome de Jesus. Talvez hoje você está tendo que plantar, mas amanhã você vai colher. Talvez tudo o que está acontecendo ao seu redor é contrário à sua vida, mas amanhã vai ser tudo a favor de você no nome de Jesus. Só que você tem que ter o Senhor como porto seguro da sua vida. E entender que o tempo de Deus é diferente do nosso. A palavra de Deus diz assim: confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança.
Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Se deleitar no Senhor, esperar no Senhor, meu irmão. Quando nós temos o Senhor como porto seguro da nossa vida, nos deleitamos no Senhor, nós esperamos em Deus, porque sabemos que o tempo dele vai acontecer. Pode não ser hoje, talvez vai ser amanhã, ou talvez não vai ser amanhã, talvez vai ser hoje, no nome de Jesus. Só que você tem que confiar. Você tem que ter o Senhor como porto seguro da sua vida. Ali a irmã de Lázaro, é lógico, recebeu o quê? E aí o irmão está morto. Só que ela sabia que Jesus, se Jesus estivesse ali, ele não estaria morto. Ela não compreendeu, mas ela tinha uma confiança em Jesus. Entendendo que em Jesus, se Jesus estivesse ali, o irmão não teria morrido. Mas aí a história continua. E lá no versículo 25 e 26 diz assim: E disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisso? A irmã de Lázaro começa ali e falou: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. E Jesus fala para ela: o teu irmão vai ressuscitar. E ela fala: não, tudo bem. Mas aí Jesus dá essa palavra poderosa para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que crê em mim, Deus maravilhoso, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Meus queridos, eu costumo dizer que o cristão, ele nunca morre. Ele parte para uma vida melhor. Ele segue num outro patamar de vida. No que você crê? E aqui a gente entra numa situação bem difícil na nossa vida. No que acreditamos? Aonde está a tua crença? Aonde está a tua fé? No que você acredita quando você fala de Deus? No que você acredita quando você vem à casa do Senhor? No que você acredita quando as pessoas te perguntam se você é crente? No que você acredita? No que nós cremos, meus irmãos? E essa faz toda a diferença na nossa vida. Porque aqueles que têm o Senhor como porto seguro da sua vida, cremos no Deus Altíssimo, no Criador do céu e da terra. Cremos que Jesus veio à terra, viveu, morreu na cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou. Cremos também que quando ele sobe aos céus, ele deixa outro consolador, que é o Espírito Santo de Deus, que vem consolar a nossa vida, que vem guiar a nossa vida, que vem estar conosco nesses tempos. No que nós cremos, meus irmãos? Cremos de fato em Deus? Cremos de fato em Jesus Cristo? Cremos de fato no Espírito de Deus? Ou cremos no poder da nossa força? Ou cremos na nossa situação financeira? Ou cremos no que as pessoas dizem? Meus irmãos, a nossa fé tem que estar no Senhor. Nós devemos crer no Senhor. A palavra de Deus diz, o texto mais conhecido da face da terra:
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, até para a sua salvação você tem que crer em Jesus Cristo. Você tem que acreditar nele. A palavra de Deus tem outro texto que diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Foi essa semana que nós fomos na casa da Lúcia. E lá eu tive a oportunidade de ministrar e eu falei sobre confiança. E lá eu falei uma coisa muito simples, meus irmãos, que você acredita no vento? Sim, né? Por que você acredita no vento? Que ele bagunça o seu cabelo, que você acabou de passar a chapinha. Porque ele joga todos os papéis que estão na sua mesa arrumado lá. Aqueles documentos que não pode sair do lugar, cai tudo para o chão. Mas você acredita no vento, né? Você consegue ver o vento? Não. Mas você acredita nele porque você sente ele. Meus queridos, por um breve momento nós não podemos ainda ver o Senhor como Ele é. Mas nós podemos o sentir. A Francine aqui, usada por Deus, falou algo muito poderoso aqui sobre o Espírito Santo. Nós somos morada de Deus aqui, meus irmãos. A essência de Deus está em você. O Espírito de Deus mora na sua vida. Ele está dentro de você. Por um breve momento, meus irmãos, não podemos o ver conforme Ele é. Porque ainda estamos nesse corpo corruptível. Mas vai chegar o grande dia que as trombetas vão soar. E aí, meus irmãos, nós o veremos face a face. No que nós cremos? Aonde está a nossa fé? A nossa fé tem que estar no Senhor, meus irmãos. É o Senhor que é o nosso porto seguro. É o Senhor que é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia, como diz a palavra de Deus. É Ele que vai fortalecer a nossa vida no momento complicado que estamos passando, no momento difícil que você está enfrentando na sua vida. Tenha o Senhor como porto seguro da sua vida. No nome de Jesus. Não confie mais nas coisas. Confie somente em Deus. Confie somente no Senhor. Trabalhe, batalhe, corra atrás, faça a sua parte. É isso que o Senhor nos pede. Mas tenha o Senhor como um porto seguro na sua vida. No nome de Jesus. Amém? Eu vou pedir para que o grupo de louvor venha aqui à frente. Tome seu lugar. Enquanto eles estiverem aqui louvando ao Senhor, depois nós vamos estar orando no nome de Jesus. Orando para que o Senhor continue sendo o nosso porto seguro. Orando para que o Senhor faça na nossa vida aquilo que Ele tem que fazer. Orando para que o Senhor possa fortalecer a sua vida. Que ainda tenha, Senhor, ainda estou meio inseguro. O Senhor é o seu porto seguro no nome de Jesus. Amém?